Mas da palestra não é consultoria. E quando as empresas nos chamam, elas querem mais do que palestra, elas querem a consultoria, elas querem que você vá lá, que você entenda o que está acontecendo na empresa para poder propor um tipo de intervenção. E aí, se você tem um método de trabalho, que vai te dizer o passo a passo, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Tem que fazer, para poder elaborar o programa de saúde mental no trabalho, precisa fazer um diagnóstico organizacional antes. Como que faz o diagnóstico? Tem um método aqui, que vai ser de uma forma rápida, fácil e segura. Assim, assim, assim. Como que elabora o programa de saúde mental no trabalho? Tem um método para você elaborar o programa. Assim, assim, assim. E as intervenções, como que eu faço como que eu coordeno uma clínica do trabalho com foco em assédio moral, assédio sexual, ou com foco em burnout? Como que eu coordeno uma clínica psicodinâmica do trabalho com foco em ansiedade, depressão? Tudo isso o método vai te dando. Mas daí, mesmo trabalhando com grupos, né, não é na metodologia de grupo terapêutico ou terapia em grupo. É uma outra abordagem, né? E aí eu vou falar para você hoje, né, nesse cenário que nós temos, nesse contexto que nós temos hoje, como que a gente vai utilizar a psicodinâmica do trabalho, né? Eu vou rapidamente aqui passar para você alguns conceitos fundamentais da psicodinâmica do trabalho, para depois eu poder também conversar com você, se você tiver alguma dúvida, né? Eu estou aqui no YouTube, Facebook, Instagram, vai ser um prazer também poder te ajudar, ok? Eu só quero dar uma olhadinha para ver se está tudo ok aqui no Instagram, que é a primeira vez que eu estou fazendo a transmissão no Instagram, junto com YouTube e Facebook, mas uma outra, usando um outro recurso. Vamos ver. Aqui está tudo ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão assistindo, por favor, podem me fazer a pergunta que a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar da psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem teórica metodológica. O que é uma abordagem teórica metodológica? Caso tenha alguém aí que não é psicólogo ou psicóloga, né? Então eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos aí. Vamos lá. Teórico-metodológica é quando conceitos te dão a possibilidade de você ter clareza do conhecimento, de entender, né, a realidade, aquele fenômeno que está ali acontecendo, né, por meio do conceito, e também te dá a possibilidade, te dá uma metodologia para você intervir, ok? E aí você conseguir resolver aquele fenômeno que se apresenta. Então, vamos dar um exemplo? No caso de burnout, né? Para eu entender, né, e poder também identificar, classificar, né, os sintomas como sendo burnout, eu tenho uma teoria que veio, né, que é resultado de pesquisas, ok? E que daí eu estudando essa teoria, eu consigo identificar, ok, isso aqui é síndrome de burnout. Essa pessoa está com síndrome de burnout. Então, a teoria me ajuda nisso. Tá, mas e daí? Como que você vai intervir? A intervenção precisa de um método, de uma metodologia, concorda? Né? Se você atua em clínica, você deve ter uma metodologia para atender os seus pacientes, clientes. Se você atua na área organizacional, também. Se você vai fazer um processo de seleção, se você vai fazer uma avaliação de desempenho, se você está na escolar, na hospitalar, enfim, onde você estiver, você pode ter muita teoria. Mas se você não tiver a metodologia, não tiver essa dimensão da competência, que é a habilidade, que é o saber fazer, você só vai ficar cheia de teoria. E nas empresas, quando elas nos contratam, elas querem mais do que a teoria. Quando você não tem um método para fazer a intervenção, você dá conta de dar palestra. Por quê? Porque a palestra é transmitir conhecimento, transmitir informação. Só que daí, se a empresa gostar do teu trabalho na palestra, né, do teu estilo, do teu perfil, e falar, escuta, eu estou com alguns problemas aqui na empresa, você não poderia
fazer uma proposta para a gente, para intervir, para dar uma consultoria, muitas colegas perdem a oportunidade, já estão dentro da empresa e perdem a oportunidade, por quê? Porque daí não tem um método que ajude a fazer a intervenção na consultoria, que não é da individual. Então, a psicodinâmica do trabalho, ela é, então, uma abordagem teórico-metodológica. Então, ela te dá teoria e ela te dá metodologia para você poder trabalhar. E tanto a teoria quanto a metodologia, eu deixei lá nas aulas e nas oficinas da formação psicólogas consultoras. Então, tem os fundamentos teóricos, né, não só da psicodinâmica do trabalho, mas também da psicodinâmica do trabalho, e tem também a parte das oficinas de aprendizagens, que é onde eu ensino a fazer, para você poder desenvolver habilidades. Então, você vai ensinar, vai aprender a fazer. Quando você tem a teoria e sabe como que você faz a tua prática, você integra e aí você tem efetividade, você consegue ter um resultado adequado. E por que a psicodinâmica do trabalho é teórico-metodológica? Porque quem elaborou a psicodinâmica do trabalho, que foi Christophe Dejour, que é um francês, ele é contemporâneo, ele ainda é vivo, então, nos anos de 1970, do século passado, algumas de vocês nem tinham nascido, né? Ele foi elaborando essa teoria, que é resultado da prática dele. E qual que era a prática dele? Ele era médico do trabalho, ele é, né? Médico do trabalho, psiquiatra, ergonomista, psicanalista, o que mais? Eu acho que tem muito mais coisa aí, mas é o que eu me lembro agora. Bom, e aí ele trabalhava, né, como médico do trabalho, e ele trabalhava numa perspectiva da psicopatologia. A psicopatologia, ela vai identificar a doença e vai tentar tratar aquela doença do indivíduo. Então, a pessoa está com, por exemplo, uma dor de cabeça, uma ansiedade. Vamos falar de ansiedade. Está com ansiedade, crise de ansiedade. Então, o médico vai dar ansiolíticos, né, remédios, coisas que nós psicólogas não podemos fazer, né, a gente não pode receitar medicamento, mas o médico pode, e aí o médico receita alguns medicamentos para tratar aquele indivíduo que está com ansiedade. Essa é uma perspectiva da psicopatologia, ok? Que vai tratar a doença que está naquele indivíduo. O Dejour, durante muito tempo, ele trabalhava dessa forma, nessa perspectiva. Isso tudo está lá na formação, tá, gente? Isso tudo está lá nas aulas da formação. Eu estou aqui explicando para vocês, né? Mas está tudo lá nas aulas, na sequência, no histórico, como que era antes a psicopatologia. E aulas, assim, bem objetivas, sabe? Que tem consistência, que vão te ajudar a você ir para a consultoria, mas não é aquelas aulas pesadas. Por quê? Como eu tenho a prática na consultoria há 22 anos, eu sei do que vocês precisam para poder intervir em saúde mental no trabalho. Quais